Conhecendo o plano espiritual, a turma de Lenita passou a seguir uma rotina. Acordavam às 7 horas, se arrumavam, tomavam de jejum, iam para a aula e tinham um intervalo de 2 horas para o almoço. Pela manhã, era Daniel quem dava as aulas, e à tarde, o estudo continuava com a orientadora Márcia. Todas as noites havia atividades, aulas de música ou reuniões para escutá-las, ensaios do coral, palestras, e todos os sábados no Salão Maior havia apresentações de peças teatrais de grupos amadores, de alunos da escola, das crianças do educandário e até de visitantes, moradores de outras colônias. Camila decidiu fazer parte de um grupo de dança e Lenita, do coral. Gostou, porque cantavam canções alegres e também porque aprendia a ficar atenta, pois todos tinham de prestar atenção ao comando do maestro. Fez muitas amizades com outros alunos e com o grupo que cantava no coral. A turma, nas primeiras aulas com Daniel, foi conhecer a colônia Aprendiz do Amor. Andaram pelas avenidas, que eram todas arborizadas. Sabem do que mais gosto aqui? Perguntou Pedro, respondendo em seguida. Andar pelas ruas e não sentir medo, não ser assaltado nem atropelado. Isso é maravilhoso. Concordaram com ele. Excursionaram pela colônia com Daniel, que respondia às perguntas dos alunos explicando detalhes. Entraram em vários prédios. Ali é o hospital, bastante grande. Vamos entrar somente na portaria. O grupo prestava atenção no que via e nas explicações. Hospitais do plano espiritual se diferem dos do plano físico, porque neles não se vêem doentes esperando. Da portaria entra-se para o interior, e lá sempre havia alguém para dar informações. Aqui podemos ter notícias de todos os internos, quem são e como estão, como também de todos os trabalhadores. Este prédio tem muitos setores, que são divididos em alas, femininas, masculinas, jovens, adultos, para os que estão somente se recuperando, os que se encontram perturbados, etc. Andemos, garotos, temos muitas coisas para conhecer. Voltaram a caminhar pela avenida. Naquele prédio, mostrou Daniel, temos outros departamentos importantes, da reencarnação, informação, administração. Aqui, como em todo lugar, para que dê tudo certo, tem de haver alguém responsável. Na parte da administração trabalha nosso orientador geral, o responsável por essa colônia Aprendiz do Amor. Não vamos entrar, sigamos. Ali está a biblioteca. Convido-os para conhecê-la. O local era deveras bonito, agradável. Tinha muitas salas, uma para cada um dos diversos assuntos de interesse dos leitores. Em todas as salas havia telas em que se podiam ler livros. Também tinham muitas estantes repletas de obras literárias, para os que preferiam ler os de papel. Na biblioteca também havia uma sala maior. Aqui se reúnem os amantes da literatura para trocar ideias e ouvir palestras. Daniel mostrou o salão. Ficaram o dia todo lá, viram vídeos sobre a formação da Terra, outros sobre Jesus e um mostrando a colônia em que estavam. Foram à parte residencial e visitaram a casa de Cássia, onde morava com o avô e um tio. Tudo muito familiar, exclamou Rodrigo. As casas são parecidas, informou Daniel. Todas têm jardim, sala, local para refeições para os que ainda se alimentam e espaços particulares que podem ser quarto ou escritório, até mesmo para ler ou ficar a sós. Em algumas das casas, os moradores são familiares, em outras, residem amigos. Conheceram o aeróbus. São veículos, explicou Daniel, que usamos aqui no plano espiritual, principalmente nas colônias e postos de socorro. Para nos locomover na cidade, nós os usamos assim. Estão vendo esse painel? Por meio destes botões, damos as informações necessárias. Quantas pessoas somos e para onde queremos ir. Um veículo disponível passará por aqui para nos conduzir ao local desejado. Vamos apertar. Somos 16 e iremos para o Parque das Águas. Pronto, é só esperar. Daniel mostrou a todos como se fazia. Era fácil. Tudo estava explicado no painel. Minutos depois, um veículo parou e o grupo o examinou. Realmente, é uma mistura de ônibus e avião. Nossos veículos são de diversos tamanhos. Esse é o de número 2. O 1 é o menor. A porta se abriu. Estava ocupado por 2 passageiros, que os cumprimentaram sorrindo. Esse fato chamou a atenção de Lenita, que pensou: aqui todos se cumprimentam sorrindo. A turma se acomodou. Todos sentaram em poltronas confortáveis e muito limpas.
O veículo deslizou, não fazia barulho. Era tão suave que nem precisava se locomover. Minha mãe que ia gostar desse veículo. Aperta um botão e ele vai sozinho ao destino. Ela dirige tão mal, exclamou Fernando. Todos riram, estavam alegres. Visitaram o parque, local belíssimo, com lagos, cascatas e muitas plantas. Usando aeróbus, foram todas as manhãs, com Daniel, a todos os locais da colônia. Viram admirados os muros que a cercavam e os seus 4 portões. Infelizmente, explicou Daniel, enquanto a Terra, nosso planeta de moradia, for habitada por seres imprudentes que insistem em seguir no caminho do mal, as colônias e postos de socorro têm de ter proteção para não serem atacados. Ninguém entra aqui sem ser convidado. Por isso que somente encontramos pessoas boas ou as que almejam ser. Penso que é por isso que muitos desencarnados temem voltar ao plano físico, reencarnar. Lá é muito misturado, opinou Vânia. Aproveitemos então. Viver aqui é realmente o paraíso, exclamou Camila. Todos concordaram. A colônia era um lugar, de fato, lindo, agradável de se viver. Amaram-na. Ficaram 5 dias excursionando pela colônia. Depois de conhecê-la, reuniram-se na sala de aula. Daniel explicou. Nosso estudo está planejado para ser assim. Terão aulas pela manhã comigo. Mostrarei a vocês, nessa tela, o plano espiritual e faremos rápidas excursões. À tarde, Márcia estará com vocês, ajudando-os a resolver suas dificuldades. Como vocês conheceram pelas excursões a colônia em que estamos, vou mostrar por vídeo algumas outras. Temos no plano espiritual, cidades menores, que é o aprendiz do amor. Assistam aos vídeos atentos e Daniel elucidava. Embora menores, em todas existem os departamentos, ou como em alguns são chamados, ministérios. Há moradias, escola, hospital, área de lazer, bibliotecas e praças. Todas são organizadas. Para haver ordem, necessita-se de disciplina. Veremos agora as cidades do plano espiritual, que são consideradas grandes. Admiraram-se. São muitas as colônias enormes. Fui encarnado espírita e gostaria de ver a colônia Nosso Lar, descrita pelo escritor André Luiz, no livro que tem o nome da colônia, obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pediu Edson. Vou mostrá-la. Daniel o atendeu. Não somente Edson se admirou, mas todos os jovens. Viram também algumas de outros países. Diferem-se na arquitetura e nos tipos de plantas. Em todas havia portões para entrada e saída, bem como proteção. Agora veremos as que estão nos planos superiores. Essas colônias não têm proteção nem muros e não têm portões. São moradias de desencarnados que já passaram pelas muitas etapas evolutivas. Nesse espaço estão também as colônias de estudos superiores. Para ir a uma delas, temos de ter permissão ou sermos levados por aqueles que sabem ir. Nós a encontramos pela concentração. Pensamos nelas e para lá somos atraídos. Somente as encontram quem sabe mesmo se concentrar. Muito bom, por isso elas não necessitam de proteção? Um desencarnado mal intencionado não consegue encontrá-las? Perguntou Pedro. É isso mesmo, são locais encantadores. Veremos algumas. Todos se admiraram com as colônias, que, embora simples, eram lindas. Daniel, pela estatística, vinha saber que era a aprendiz do amor, teve mais moradores anos atrás. Por que diminuiu? Curiosa, Lorena quis saber. A colônia Aprendiz do Amor, respondeu o professor, foi projetada por engenheiros construtores há 200 anos. Nesse período, o número de seus moradores oscilou muito. No começo era uma cidade pequena. Foi ampliada e teve, de fato, muito mais moradores. Isso porque a estatística do plano físico, que está relativamente correta, nos mostra que a população encarnada aumentou muito, e automaticamente a desencarnada diminuiu. Isso em todo o plano espiritual. Incluindo a do umbral? Perguntou Edson. Sim, Daniel foi lacônico na resposta. Isso explica tanta violência entre os encarnados, concluiu Edson. Não se esqueça de que muitos espíritos bons também estão reencarnados, lembrou Daniel. Infelizmente, as más notícias ainda são as mais comentadas. Elas dão ibope. Camila suspirou. Está então mais fácil reencarnar? Indagou Sofia. Vendo por esse ângulo, respondeu que sim. Daniel sempre respondia elucidando. Não existe regra geral na espiritualidade. Normalmente,
Os pedidos dos moradores das colônias e dos postos de socorro para voltar ao plano físico são estudados visando ao motivo. Uns demoram muito aqui, outros não. Eu estou desencarnado há 80 anos e não planejo reencarnar logo. Um irmão meu ficou 2 anos, pediu e foi atendido. Se encontra reencarnado. O prazo para ficar no plano espiritual depende, e são muitos motivos, cada um tem o seu. Quando encarnado, ouviu falar que a fila para reencarnar era longa. Isso é verdade? Perguntou Edson. Existe fila? Não vi nenhuma no departamento da reencarnação. Essa fila, como imaginou, não existe e nunca existiu. O que acontece é que se faz o pedido e o pedinte continua com seus afazeres, seja de estudos ou de trabalho, enquanto se planeja o que é melhor para ele. Uns esperam mais e outros são atendidos quase que de imediato. Cada caso é um caso, e todos são especiais. Conhecendo a colônia Aprendiz do Amor e vendo outras pelos vídeos, senti que as conhecia, contou Lenita. Depois lembrei que por 2 vezes, quando estava muito doente, uma trabalhadora desencarnada do hospital me trouxe aqui para o meu espírito descansar e ter forças. Isso foi muito bom. De fato, recebemos muitas visitas de encarnados, não só de doentes, mas de pessoas boas que trabalham para o bem, esclareceu Daniel. Meus pais vieram me visitar, contou Edson. Todos se admiraram. Isso foi possível porque você e sua família são espíritas? Lenita quis saber. Essa visita foi possível, explicou Daniel, porque os pais de Edson compreenderam que essa separação é temporária, porque são pessoas caridosas, não se revoltaram e tudo fizeram para ajudá-lo a se adaptar aqui. O Espiritismo é uma religião que esclarece e consola. Independentemente da religião, podemos tanto receber visitas aqui de pessoas que amamos, como podemos visitá-las. Todos vocês, ao terminarem o curso, poderão receber visitas de seus familiares. Entendi, falou Lenita. Os pais de Edson, sabendo dessa possibilidade e por terem conhecimentos, puderam vir vê-lo. Minha família tem se interessado pelo espiritismo. Espero que se dediquem ao estudo e possam vir me visitar. Conte, Edson, para nós como foi essa visita. Foi muito alegre. Esperei-os no parque. Logo após papai e mamãe terem adormecido, o mentor de meu pai os trouxe. Abraçamo-nos e nos beijamos. Contei a eles que estava bem. Ficamos juntinhos por uns 20 minutos. Na despedida, mamãe enxugou umas lágrimas. Agradecemos a Deus a oportunidade. Eles foram embora consolados e contentes por me verem feliz. Com certeza não se lembrarão de tudo. Foi para eles um sonho lindo, mas terão a certeza de que estou bem. Foi maravilhoso. Nas aulas seguintes, estudaram os postos de socorro. Essas casas de auxílio estão localizadas em espaços diferentes das colônias, ensinou Daniel. Como o nome diz, são locais de socorro. São sempre menores do que de colônias, embora algumas sejam grandes. Localizam-se mais perto do plano físico. Algumas se situam na zona umbralina e outras estão acima das construções dos encarnados, em locais de orações, hospitais e cemitérios. Vamos vê-las por vídeos. Atentos viram, pela tela enorme na parede da frente da sala, as imagens projetadas desses locais tão importantes de auxílio. O instrutor continuou a elucidar. Esse posto está acima de um hospital no plano físico. Os encarnados não o veem e fazem somente alguns médiuns videntes. Vocês perceberam? As construções se unem. A construção espiritual é menor do que a física, mas às vezes são maiores. Vamos vê-la por dentro. Aqui é a entrada. Tem somente uma porta externa e uma proteção especial. Vem essa escada inteira? É o elo interno entre as duas construções. Esse posto, como quase todos os que fazem parte de hospitais, é dividido por alas. São muitas as enfermarias e os quartos são grandes. Os trabalhadores normalmente são poucos para o tanto de trabalho. Em todas as áreas de socorro faltam servidores. E os que servem nos postos quase sempre moram neles. Tem lá seu espaço, o local de descanso. São raros os postos que têm escolas, mas tem biblioteca, local de oração, salas de palestras e de música. Nos postos que fazem parte de hospitais, os abrigados estão para se recuperarem. Muitos se encontram perturbados, outros em estado lastimável, e alguns, logo que melhoram, estão aptos para vir a uma colônia. Esse que estamos vendo serve para abrigar os recém-desencarnados,
Muitos tiveram seus corpos físicos mortos no hospital. A passagem deles por esse local de ajuda é normalmente temporária. Eu desencarnei no hospital e não fui para o posto de socorro, comentou Lenita. Quando você desencarnou, Daniel esclareceu, uma socorrista desencarnada, servidora do posto, desligou você da matéria morta e você foi, sim, para o posto. Estava dormindo. Ficou lá por horas e teve o merecimento de ir para a colônia. E se não tivesse merecimento? Perguntou Lenita. A desencarnação ocorre de muitas maneiras. Para as pessoas boas, sempre é um acontecimento agradável. Podem ser desligadas, trazidas para uma colônia ou ficar num posto de socorro, para ser ajudadas e orientadas. E os mais ou menos, ou seja, as pessoas que não fizeram nenhuma maldade, mas também não fizeram atos bons, Beto indagou curioso. Mais ou menos, exclamou Daniel. O socorro será como ele foi, como agiu. Pode até ser socorrido, ficar num poço e aceitar a ajuda, ou poderá sair e vagar. Mas essas pessoas sentem não ter feito o bem que poderiam. Veremos agora 2 postos em locais de orações. Esse está acima de uma igreja. Encarnados que lá vão e oram, rogando por ajuda, os trabalhadores socorristas tentam auxiliar. Costumam ir a esses locais desencarnados que sofrem, para pedir socorro e aí são convidados a ficar no posto, para serem auxiliados e receber. Este outro faz parte de um centro espírita. Observem como é grande. Aqui, desencarnados sofredores e desorientados têm ajuda mais específica, porque podem receber esclarecimento nos trabalhos realizados junto aos encarnados. Esse é um posto num cemitério. Algumas pessoas, ao mudar de plano, não aceitam e ficam junto ao corpo físico, não querendo abandoná-lo. Esses socorristas tudo fazem para ajudá-los e também socorrem desencarnados que vagam por ali. Conforme Daniel ia explicando, eles viam os vídeos. Este é um posto de socorro situado no umbral, mostrou o instrutor. Tudo é muito justo, exclamou Alice. Umbral é um local onde os que fizeram maldades permanecem por um tempo, não é? Uma pessoa má não pode receber a mesma coisa, ao desencarnar, que uma pessoa boa. Concluiu certo, Alice. Concordou Daniel. No plano espiritual não tem jeitinho, ou se consegue algo ilicitamente. Para estar bem aqui no além, tem de ter feito por merecer. Os postos do umbral têm muita segurança. Os muros são altos, os portões são fortes e o sistema de defesa é perfeito. O que notei é que, nos postos de socorro, os hospitais são grandes, ocupam a maior parte da construção, comentou Cássia. Por isso se chamam postos de socorro? A finalidade é esta, ajudar quem precisa, concluiu Fernando. É isso mesmo, concordou Daniel. Amanhã iremos excursionar nessa casa de amor que vimos no umbral. Vamos de aeróbus e aterrissaremos dentro dele. Esse posto está localizado na zona umbralina, perto do plano físico. Iremos cedo e voltaremos à tarde. Não terão aula com a Márcia. A turma aguardou ansiosa. No outro dia, no horário marcado, estavam no pátio esperando por Daniel. Ele veio de aeróbus. Convidou-os a entrar. Curiosos, ocuparam os lugares nas janelas. Viram de cima a colônia. Em seguida, voando rápido, viram somente o espaço. No começo, claro. Depois, como num final de tarde. 30 minutos depois, viram uma grande construção e deduziram ser o posto. Lenita, observando atenta, deduziu. Estamos no horário da manhã. Durante o dia, a claridade em volta do posto é escassa, e esse abrigo se parece com uma estrela a brilhar. À noite tudo é escuro, e o posto deve se parecer ainda mais como uma estrela. O caminho? Meu objetivo é encontrar o caminho das estrelas, dos postos e das colônias sozinha. Chegaram, pararam no pátio. Desceram e ficaram perto de Daniel, que os apresentou a 3 desencarnados que os esperavam. Garotos, esses são os trabalhadores responsáveis por esse local de amor. Depois dos cumprimentos, José, um dos responsáveis, os levou para conhecer o prédio. Aqui é o pátio central. Os estudantes observaram e viram algumas árvores, pequenos canteiros de flores, alguns bancos e uma fonte que jorrava água de uma taça. Ali, continuou José mostrando, é a nossa moradia, dos trabalhadores da casa.
Temos nosso espaço particular, biblioteca, sala de vídeos e uma maior, para encontros e reuniões. O restante da construção são as enfermarias. O grupo entrou e viu as salas, tudo simples, organizado e limpo. Temos no momento, informou José, um grupo de 18 estudantes da colônia Aprendiz do Amor estagiando aqui. Vieram para ficar 90 dias. Dentro de 10, voltarão à colônia. E outro grupo virá nos ajudar. Eles são sempre bem-vindos, pois nos auxiliam muito. Temos no momento muitos internos. Depois de conhecerem a parte reservada aos trabalhadores, voltaram ao pátio. Observando o pequeno, mas simples chafariz, Edson disse a José: comparo você aqui, nesse trabalho benemérito, com água. Estou certo? De fato, respondeu José, a água é fonte de vida. Essa fonte é de água pura. Porém, se ela lavar algo sujo, limpa o objeto, mas fica impura, transfere para si a impureza do outro. Se tivermos de ser comparados, diria que seria com a luz, porque a luz é incontaminável, ela pode penetrar em todos os lugares sujos, impuros, e continuar límpida. Nós tentamos ser puros no meio de impureza, e não nos contaminar. José os levou às 2 enfermarias, onde os internos estavam melhores. Assim mesmo, o grupo ficou impressionado. Viram desencarnados que sofriam. Após os estudantes que estagiavam no posto reunirem-se a eles, foram ao pátio e cantaram. A música, o canto, beneficiam os internos, alegrando-os. Alguns foram ao pátio e cantaram, outros ficaram somente observando. Depois foram ver os muros e o sistema de proteção. Ouviram as explicações de José sobre como funcionavam. Tentaram ajudar o grupo de estudantes e o dia passou rápido. Regressaram à tardinha. Foi uma excursão muito proveitosa, comentou Camila. O que tirei de proveito para mim é: nunca quero estar como interna num posto. Quero viver de tal forma para merecer ir sempre, ao desencarnar, para uma colônia. É também o local que não escolheria para trabalhar. Eu quero servir num posto de socorro no umbral, afirmou Edson. Foram descansar em seus quartos. Helenita, naquela noite, orou pelos desencarnados que sofrem. Desde quinta-feira, a escola estava se preparando para as atividades de domingo. Iriam ao educandário. Lá haveria apresentações de corais, teatros e jogos. No sábado, grupos ensaiaram o dia todo e também se organizaram para os jogos. Tudo isso, comentou Vânia, porque domingo é dia das mães. Penso que, com tantas festas que teremos no domingo, nós, os jovens e as crianças, não sentiremos tanta falta de nossas mãezinhas. Adultos também estão se preparando para as festas, observou Enzo. Muitas são mães e os filhos estão lá, encarnados, lembrou Giovanni. Lenita até que quis parar um pouquinho para pensar na mãe, na família, mas eram tantas as atividades que no sábado, quando deitou, orou, desejando que a mãe tivesse um dia feliz e adormeceu rápido. No outro dia, domingo, ao acordar, orou e mandou abraços e beijos para sua mãezinha. Levantou-se, reuniu-se com o grupo e foram para o educandário. Foi um dia maravilhoso. Conhecia, por meio das apresentações do coral, muitas crianças, e foi um prazer reencontrá-las. Conhecer o local onde as crianças moram foi prazeroso. Tudo lá é colorido e alegre. Jovens e crianças passaram o dia em atividades, jogos, danças, teatros, brincadeiras, músicas e apresentações de corais. Lenita viu durante o dia um homem e 2 crianças tristes. Uma delas chegou a chorar e dizer mamãe. Imediatamente uma orientadora veio para ajudá-la e todos voltaram a ficar bem. Voltaram à noite cansados, contentes e foram dormir. Nem sei como foi o dia de mamãe, pensou Lenita. Espero que não tenha sido triste. Foi muito bom os organizadores terem feito essas atividades. Não deu tempo para me entristecer. Estou tão cansada. Orou e dormiu. O estudo continuou cada vez mais interessante. Por vídeos, viram pessoas mudarem de plano. Entenderam que as desencarnações se diferem muito. Viram desencarnados vagando e entenderam que muitos podem ficar imprudentemente perto de encarnados. Hoje, informou Daniel, vamos ver vídeos sobre o umbral. Digo a vocês, meus alunos, que essa zona umbralina existe porque ainda, infelizmente, há quem a povoe. Lá existem moradores desencarnados que se afinam com o lugar e afirmam estar bem. Lembro-os de que gostos te diferem. Podemos ter escolhas, estejamos encarnados ou desencarnados.
Enquanto alguns se sentem castigados ao serem privados de estudar, outros pensam que estudar é um castigo. Uns preferem locais de orações, outros de badernas. Muitos ficam felizes em lugares calmos e de paz. Infelizmente, há os que se alegram com a violência. Há, nos umbrais, desencarnados moradores que não querem, no momento, mudar sua forma de agir, mas lá estão também muitos espíritos que sofrem. Por terem vivido imprudentemente ao mudarem de plano, são atraídos para esses vales. Os sofrimentos de muitos é atroz, porém temporário. Ao se arrependerem, podem clamar por socorro e são acolhidos em postos de socorro como aquele que visitamos. Vamos ver o vídeo. Primeiro, veremos o umbral em volta de um posto. O vídeo foi ligado, apareceu o posto e o local em sua volta. Embora sendo dia, o local tinha pouca luminosidade. Viram caminhos de terra, pedras, lamas. Lenita sentiu-se mal. Veio à sua mente ela ali, no local sujo, perto de uma pedra. Chorava aflita. Tudo lhe doía. Sentia por estar suja, com fome e sede, e se arrependia de uma ação má que fizera. De repente, chorou alto. Daniel desligou o aparelho, aproximou-se dela, pegou em sua mão e a levou para fora da sala. Foi com ela ao pátio. Acalme-se, Lenita. O que aconteceu? Ao assistir ao vídeo, tive a sensação de estar lá e sofrer muito. Foi somente uma lembrança. Daniel tentou tranquilizá-la. Vou deixá-la aqui e pedir para Consuelo lhe dar uma lição de volitação. Não insistirá mais. Por enquanto, nada sobre o umbral. Você está bem agora? Estou. Obrigada. Lenita que ficou com o Consuelo, fez uns exercícios e a instrutora volitou devagar pelo pátio com ela. Lenita se esqueceu da sensação ruim que se sentiu e se deliciou com a aula. Daniel continuou com o estudo sobre a zona umbralina. A turma assistiu vários vídeos sobre o assunto. Viram as cidades e perceberam a diferença entre estas e as colônias. As moradoras do umbral eram um aglomerado sem ordem e não tinham hospitais, mas prisões. Viram cavernas e muitos lugares sujos. Todos se entristeceram ao ver esse local de dor, porque ali estavam muitos espíritos em sofrimento. Também viram o trabalho dos dedicados socorristas. Edson e Fernando planejavam ser socorristas e trabalhar no umbral. Daniel continuou com o estudo, mostrando as muitas formas de ser útil no plano espiritual. Pode ser professor, ajudante, servir na área de saúde, etc. Trabalhar com desencarnados e ajudar encarnados. O importante é se dedicar ao que estiver fazendo, começando nas pequenas tarefas, para ser útil nas grandes. Excursionaram novamente pela colônia. Na escola, foram às salas de aula, ao refeitório, à biblioteca e depois ao prédio dos departamentos. E no hospital, viram as tarefas dos muitos servidores dedicados. Vimos, falou Daniel, muitos trabalhadores em diversas atividades. Vamos ver outras formas de ser úteis por vídeos. Aqui estão os socorristas nos hospitais dos encarnados. Vejam esses ajudando no cemitério. Aqui estão outros auxiliando num centro espírita. Puxa! Exclamou Sérgio. São muitas mesmo as maneiras de ser útil. Com certeza irei gostar de uma. Se me perguntar agora o que quero fazer, respondo. Aprender a trabalhar no hospital aqui no plano espiritual. Cada um deles falou de um trabalho. Daniel sabia, pela experiência, que muitos mudariam de ideia. Lenita estava muito indecisa. Ora queria trabalhar no educandário, ora estudar medicina, ora ser instrutora de volitação. Logo terminarão esse curso e poderão escolher. Se optarem pela sua continuação, o farão junto com os adultos. Nesse estudo terão aulas teóricas, mas as práticas serão em maior quantidade. Irão visitar outras colônias, estagiar em postos de socorro, andar pelo umbral auxiliando socorristas, estar com encarnados e auxiliá-los. Conhecerão muitos lugares, estarão sendo úteis estudando. Mas, após esse estudo, se preferirem trabalhar, poderão escolher uma tarefa, fazendo também se aprende. Daniel terminou suas aulas.